Imagina só um mundo onde a vida inteira de uma pessoa é definida pela terra em que ela nasceu. Um mundo que não era unido por leis, mas por juramentos pessoais, de homem para homem. Hoje, a gente vai desvendar essa estrutura complexa que moldou a Europa por séculos, o sistema feudal. Vamos entender como essa teia de lealdade e poder realmente funcionava no dia a dia. Essa pergunta aqui, ela tá na raiz de tudo. Porque quando grandes impérios, como o romano e depois o carolíngio, desmoronaram, eles deixaram um enorme vazio de poder. As estradas ficaram perigosas, o comércio praticamente parou e aquela segurança de um governo central, bom, ela simplesmente sumiu. Nesse caos, as pessoas tiveram que achar um novo jeito de se proteger, um jeito muito mais local e pessoal. Com o fim do Império Carolíngio, a Europa foi sacudida por invasões de todos os lados. Vikings, muçulmanos, magiares. Não tinha um exército único para defender todo mundo. A defesa passou a ser local. E quem oferecia essa segurança? Os senhores de terras, com seus castelos e seus cavaleiros. Em troca, as pessoas davam o que tinham, sua lealdade e seu trabalho. A proteção virou literalmente a moeda mais valiosa da época. Olha, essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar a coisa toda. A queda de Roma em 476 já começou a bagunça. Aí, em 800, Carlos Magno dá uma organizada, reunifica uma parte da Europa, mas não dura muito. O ponto de virada mesmo é em 843, com o Tratado de Verdun. O império dele é dividido entre os netos e aí pronto. O poder que antes era de um imperador, agora se espalha por centenas de senhores locais. Começava a descentralização. E como é que essa nova organização funcionava na prática? Bom, tudo, absolutamente tudo, girava em torno da terra. Então bora mergulhar no coração do mundo feudal, o feudo. Essa ilustração aqui é perfeita, ela mostra a alma do mundo feudal. O feudo não era só um terreno, não. Ele era a base de tudo, da riqueza, do poder, da sobrevivência. Pensa nele como um microcosmo, sabe? O mundo em miniatura que foi projetado para ser autossuficiente, para produzir tudo o que precisava, desde o pão de cada dia até a espada que protegia o castelo. Olha só como cada pedacinho do feudo tinha uma função vital. O castelo, claro, era a fortaleza. O manso senhorial era a terra que gerava a riqueza do senhor. Já o manso servil era onde os trabalhadores plantavam para sobreviver. E aí tinha toda a infraestrutura como moinhos e oficinas, que era essencial. Nada era por acaso, era um sistema fechado, onde todo mundo dependia de todo mundo. Então, vamos definir o termo-chave. A palavra feudo vem do germânico e significa, basicamente, propriedade. No contexto da Idade Média, era a terra que um senhor mais poderoso, o suzerano, dava para um nobre de menor poder, o vassalo. E qual era a troca? Serviço militar e lealdade. A terra era, na prática, o pagamento pelo serviço do cavaleiro. Essa organização econômica toda, claro, tinha um reflexo direto na estrutura social, que era extremamente rígida. Naquela época, a crença era de que cada pessoa já nascia com um lugar e um propósito definidos por Deus. Essa imagem clássica captura a essência dessa visão de mundo. A posição de alguém na vida não era uma escolha, era um destino. Acreditava-se que essa estrutura de 3 ordens era a vontade de Deus, criada para manter o equilíbrio do mundo. Mobilidade social praticamente não existia. Cada grupo dependia dos outros para sobreviver. E aqui estão elas, as 3 ordens. Os oratores, o clero, que eram os que oravam, cuidando da salvação da alma de todo mundo. Os belatores, os nobres e cavaleiros, que lutavam, defendendo a sociedade com a espada. E, por fim, os laboratores, a imensa maioria da população, que trabalhavam na terra para sustentar todo o resto. Cada ordem com uma função essencial. Mas, atenção, é muito importante entender que nem todos os trabalhadores eram iguais. A maioria era de servos, que estavam legalmente presos à terra. Eles não eram exatamente escravos, mas não podiam ir embora, casar ou mudar de vida sem a permissão do senhor. E existiam também os vilões, que tecnicamente eram homens livres. Eles também deviam obrigações ao senhor, mas geralmente pagavam um aluguel pela terra em vez de só trabalhar de graça, e tinham um pouco mais de autonomia. Este slide mostra o abismo que existia. De um lado, a vida da maioria, o trabalho camponês. Era um ciclo de labuta pesada, de sol a sol, morando em casa simples, muitas vezes dividindo o espaço com os animais. Do outro lado, o mundo da nobreza. Uma vida dedicada à guerra, aos torneios, à caça, às intrigas da corte. Eram 2 universos completamente diferentes, coexistindo no mesmo pedaço de terra. Ok,
Se a terra era a economia e as 3 ordens eram a sociedade, o que unia a classe dominante, os nobres, politicamente? A resposta está numa complexa teia de lealdade pessoal. E aí entra o conceito central de vassalo. Um rei ou um grande nobre não tinha como controlar todo o seu território sozinho. Era impossível. Então, o que ele fazia? Concedia feudos para outros nobres, os seus vassalos. Em troca, esses vassalos juravam lutar por ele. Essa relação pessoal, de confiança, era a base de toda a política feudal. E esse laço era muito mais que um contrato no papel. Era um juramento sagrado, selado numa cerimônia pública, solene, cheia de simbolismo. Esse ritual criava uma obrigação que era, ao mesmo tempo, legal e divina entre o senhor e o seu vassalo. Uma obrigação que podia unir exércitos e definir o destino de terras por gerações. A cerimônia acontecia em 3 partes. Primeiro, a homenagem, um ato de submissão em que o vassalo se declarava o homem do seu senhor. Depois, vinha a fidelidade, que era o juramento sagrado feito em cima da Bíblia ou de uma relíquia de um santo, e para fechar, a investidura, que era o ato simbólico em que o senhor entregava um objeto, tipo um punhado de terra, que representava o feudo. Cada passo reforçava a seriedade desse contrato. A gente já cobriu a economia, a sociedade e a política, mas tinha uma força que pairava sobre tudo isso, unindo um continente inteiro que estava fragmentado. Essa força era a Igreja. Essa citação de um bispo da época, Adalberto de Lão, resume tudo perfeitamente. A Igreja não só participava do sistema feudal, ela dava justificativa ideológica para ele existir. Essa estrutura social não era vista como injusta, mas sim como parte do plano divino para a humanidade. A influência da Igreja era, assim, imensa. Pensa só, num mundo sem nações, a identidade comum era ser cristão. Eram os sinos da Igreja que diziam a hora de trabalhar, de comer, de rezar. Além do poder espiritual, a Igreja era um gigante político e econômico, dona de uma quantidade absurda de terras. E foram os monges, nos mosteiros, que preservaram o conhecimento da antiguidade, copiando livros à mão. O sistema feudal, com seus castelos, cavaleiros, pode até parecer coisa de conto de fadas, mas o legado dele é muito real. As noções de hierarquia, de obrigações sociais e a própria ideia de que terra é poder, tudo isso ajudou a moldar a Europa e muitas outras partes do mundo. A pergunta que fica é, quanto dessa estrutura baseada em lealdade e terra ainda sobrevive hoje? Talvez com outras roupas, nas nossas instituições. Fica aí a reflexão. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada. Hoje o seu passaporte para as eras mais fascinantes da história. Com o professor Jorge, prepare-se para mergulhar em